Lê um trecho. Tá, é pequeno. O Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano. Todo ele trabalhado no esforço individual para a iluminação interior, proporciona-lhe os instrumentos hábeis para o crescimento intelecto-moral necessário à evolução. Jesus, em todos os tempos, desde quando esteve na Terra, modulou a canção do amor universal e tocou profundamente os seus discípulos, sinceros às suas vidas, fazendo-as felizes. Não te aliges das incomparáveis formulações do Evangelho e busca participar do banquete fecundo da convivência em trabalho de renovação das paisagens humanas da atualidade com o pensamento fixado nos gloriosos dias do amanhã que te esperam. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, minha irmã. Vamos agora à mensagem da nossa irmã Sheila do dia 22. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Selecionar pensamentos. Não permitas que pensamentos infelizes criem raízes em tua mente. A vida não se resume aos problemas que defrontas neste momento. Acima deles, sorriem para ti inúmeras oportunidades de progresso espiritual. Basta que confies em Deus e faças o melhor ao teu alcance. Por isso, aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa sementes sadias para cultivar o solo da alma. Confiando e agindo no bem, encontrarás forças para que floresçam em ti a harmonia, a saúde, o amor e a luz. Graças a Deus, a Jesus e Francisco de Paula. Extremamente atual, né? Vamos então agora fechar os nossos olhinhos e vamos orar. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Jesus amigo, aqui estamos reunidos mais uma vez na casa do nosso querido Francisco. Esperamos, Senhor, que como sempre nos presenteiem com a vossa luz, com o vosso amor, através desses mensageiros fraternais que sempre estão conosco, orientando, esclarecendo e amparando. Permita, Senhor, que nossos corações, nossos espíritos, possam estar alertas para aprender tudo aquilo que nos for doado, pela tua paz e pelo teu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Lígia, por favor, leia o trecho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, minha irmã. Luzia, se você reparou, eu pouco falei, justamente para te dar bastante tempo para você poder expor a história sobre Eurípides Barçanufo. Seja bem-vinda e a paz de Jesus esteja contigo. Obrigada, Gilson, obrigada. Bom,
Boa noite a todos, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, esse grande médium, esse grande espírita. E eu vou começar fazendo assim um breve resumo da vida de Barçanufo, para que depois nós possamos estudar item a item, e ao final do estudo a gente consiga entender como é que se constrói um espírito dessa estirpe. Então vamos lá. Eurípides, ele nasceu em 1º de maio de 1880, em Sacramento, em Minas Gerais, uma cidade pequenininha, de 2.000 habitantes. Filho de seu Mojico e de Dona Meca, uma família católica e pobre. E ele desencarna em 1º de novembro de 1918, também em Sacramento, aos 38 anos, vitimado pela gripe espanhola. Em 1904, ele se converte ao espiritismo. Ele também, nesse mesmo ano, ele se elege, deixa eu aumentar o som, ele se elege vereador pela cidade de Sacramento. Exerceu 2 mandatos. E renunciou à prorrogação porque ela tinha sido imposta aos vereadores pelo governo de Minas. E ele achou um absurdo, porque ele acreditava no mandato direto pelo voto popular, exercido pelo voto popular. Então, abriu mão do mandato dele de vereador, da prorrogação. Ele lutou pela implantação de escola pública na sua cidade, Sacramento, trouxe a primeira usina elétrica a Sacramento, trouxe saneamento básico para a cidade, militava por melhores condições de higiene, de saúde para a população. Era membro da Comissão de Instrução Pública, membro da Associação Beneficente Vicente de Paulo. Ele fundou um grupo de teatro, Grêmio Dramático Sacramentano, fundou a Gazeta Mercantil, a Gazeta Sacramentana, o Liceu Sacramentano. Em 1905, ele funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade, isso aos 25 anos. Em 1907, funda o Colégio Allan Kardec. E também funda uma farmácia homeopática totalmente gratuita. Então, esse breve resumo pela vida de Eurípides, a gente já consegue perceber a grandiosidade desse espírito. Então, vamos lá, cronologicamente, tentando entender esse encarne, né? Essa reencarnação dele. Eurípides, ele é um dos grandes nomes, né, do espiritismo brasileiro. Ele foi professor, político, jornalista, falava alguns idiomas e, claro, era um grande espírita. E praticou a caridade por toda a sua vida, na essência da palavra caridade. Por isso o título de apóstolo da caridade. Ele, desde a infância, ele já dava sinais de bondade, de preocupação com o próximo, para as pessoas necessitadas, e aprendia com muita facilidade. Tudo. Era uma mente brilhante. Então, naquela época, não precisava cursar o ano inteiro para poder passar para o próximo ano. Conforme a criança ia aprendendo, já ia absorvendo todos os ensinamentos daquela série, ia passando de ano. E assim foi acontecendo com Eurípides. Ele rapidamente, ele terminou o curso dele, porque foi aprendendo, e o professor chegou, olha, para o pai dele, não tenho mais nada que ensinar para esse menino aqui, passe para uma escola mais adiantada. E assim o fez. Ele era autodidata. Aprendeu várias línguas também, sozinho. E como ele era muito estudioso, muito compenetrado e muito inteligente, o professor dele o convidou para dar aula para os próprios colegas de turma, uma aula de apoio. Em 1892, aos 12 anos, ele cria o Grêmio Dramático Sacramentano, que era um grupo de teatro, que acabou virando assim um veículo sociocultural da cidade e acabou fazendo sucesso não só na cidade de Sacramento, como também nas cidades vizinhas, porque ele
o grupo apresentava as peças famosas, mas também peças escritas pelo próprio Eurípides. Era um gêniozinho. E apesar desse veio artístico que ele tinha, e de escritor, ele tinha o sonho de estudar medicina. Então, ele chegou até a fazer a matrícula na Escola de Medicina da Marinha, aqui do Rio de Janeiro. Mas a sua mãe, que desde o primeiro parto, ela tinha, assim, umas ditas alucinações, uns desmaios frequentes, passava mal, e os médicos não conseguiam, na época, não conseguiam. Luzia, desculpe, eu fui desligar o microfone de uma pessoa e desliguei o seu sem querer, tá bom? Você me desculpe, pode ligar? Tá, voltou. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Não sei se chegou a ouvir que ele estudou, que ele tinha o sonho de estudar medicina. E acabou se matriculando na Escola de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro. E a mãe dele, como desde o primeiro parto ela tinha umas alucinações, uns desmaios frequentes, né? E os médicos da época não conseguiam diagnosticar exatamente o que ela tinha. Então, um dos sonhos dele era fazer medicina, uma porque era o dom, e outra porque ele talvez, quem sabe, pudesse curar a mãe. E quando ele estava se preparando para vir para o Rio, a mãe tem uma dessas crises muito fortes. E ele acaba percebendo que se ele viesse para o Rio, isso ia prejudicar a mãe demais. Então ele desiste de estudar medicina, resolve ficar em Sacramento e exercer a função dele de professor. E foi um grande professor. Em 1897, o pai dele hospeda em sua casa o senhor Ornélio. Então, essa passagem é descrita por Corina Novellino, que era sobrinha neta dele e biógrafa de Eurípides. E ela conta que o senhor Ornélio era um grande estudioso da homeopatia. E quando chegou à casa de Eurípides, tinha vários livros de homeopatia. E Eurípides, claro, estudioso, curioso, pegou os livros emprestados com o senhor Ormênio e devorou. E achou interessantíssima a homeopatia. E a prática na época da homeopatia também não era obrigatória ser médico. Qualquer um estudioso poderia exercer a homeopatia. Então, mais uma possibilidade de, quem sabe, através da homeopatia, ele pudesse curar a mãe, né? Desse diagnóstico que ainda não tinha sido dado. E assim, ele achou interessantíssimo, devorou, conseguiu adquiriu novos livros de homeopatia e acabou fundando a farmácia homeopática. A farmácia espírita Esperança e Caridade. Na época, não era espírita ainda, era só uma farmácia homeopática. Mas mais tarde, quando ele se converte ao espiritismo, claro que se torna uma farmácia espírita e com patrono Bezerra de Menezes. Então, essa farmácia ele funda com o próprio dinheiro dele, salário de professor, com a ajuda de alguns irmãos, da própria instituição Vicente de Paulo, de alguns comerciantes locais, todos auxiliavam, porque em Sacramento não tinha assistência hospitalar, então faltava médico, faltava enfermeira, e Eurípides, que não era formado em medicina, acabou desenvolvendo um trabalho meio que de médico, cuidando dos habitantes da cidade e realizando tratamentos. Ele exerceu essa atividade até os últimos dias de sua vida. Em 1902, aos 22 anos, ele funda o Liceu Sacramentano, que era uma escola de ensino fundamental. Na época, também não precisava ser pedagogo ou formado na faculdade para poder ser responsável por uma escola. E essa instituição, ela rapidamente se destacou pelo método de ensino
que ela tinha. Porque antigamente, isso a gente está falando, início do século XX, as escolas adotavam castigo como punição, a palmatória, o castigo, chutar o do joelho no milho, né? E ele não. Ele ensinava baseada no amor, entendendo que a compreensão era melhor do que o castigo. E isso não era muito comum na época. E, claro, era inovador, ou seja, a escola dele, o Liceu Sacramentano, ele tinha como base os ensinamentos de Pestalozzi. Era mesmo, apesar de não ter conhecido Pestalozzi nesta encarnação, ele se baseou do jeito de Pestalozzi e fez a mesma coisa. Mas o mais interessante é que quando a vida da gente tem um traçado pelo plano reencarnatório, nós somos convidados a determinadas missões, por mais que nossos caminhos, a gente vá por outros caminhos, no momento certo, em que nós estamos preparados, a vida nos devolve para o caminho correto, as possibilidades vão acontecendo e a ajuda vai acontecendo. E isso também aconteceu com Eurípides, com ele não foi diferente. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele era muito religioso, né? Nós já falamos que ele era de uma família extremamente católica, ele frequentava a igreja e, na época, as missas eram faladas em latim. E ele, sabendo latim, ele ia para os sermões, anotava as dúvidas, ia até o padre, discutia os assuntos, tirava as dúvidas. Então, o padre Maia acabou ficando amigo de Eurípides. E, nessa época, a Bíblia também era em latim e não era acessível aos leigos, à população, porque a igreja acreditava que, primeiro, que ninguém sabia latim, e segundo, que os ensinamentos ali contidos eram demais, que as pessoas comuns não tinham capacidade de entender o que estava escrito ali na Bíblia. Mas só que o padre Maia, sabendo da capacidade, do intelecto do Eurípides, ele deu de presente uma Bíblia para Eurípides. E, claro, Eurípides, estudioso, evidentemente devorou a Bíblia de cabo a cabo e tirando sempre todas as dúvidas com o padre Maia. Só tinha uma coisa que ele não conseguia entender, que ficava encafifado, e o padre Maia também não conseguia explicar. Eram as bem-aventuranças. Ele não conseguia entender como é que bem-aventurados os aflitos. Como assim? Aflito bem-aventurado? Bem-aventurados os mansos e pacíficos herdarão a terra. Ué, herdarão mansos e pacíficos por quê? Vai morrer, vai renascer? Como é que funciona isso? E o padre Maia tentava explicar dentro da visão católica. Só que Eurípides tinha uma mente muito ativa, né? muito viva. Ele não conseguia, sabe, ficar satisfeito com as explicações que o padre Maia estava dando a ele. E ficava sempre aquela pulguinha atrás da orelha em relação ao Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Paralelo a isso, numa cidade vizinha, na fazenda Santa Maria, aonde trabalhavam muitos amigos e muitos parentes de Eurípides, trabalhavam e moravam. Estavam acontecendo muitos fenômenos físicos, né? Portas que batiam, tampa de panela que voava, e as pessoas não estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo, estavam meio assustadas. Aí o senhor Mariano, tio de Eurípides, que também era trabalhador e morador desta fazenda, pediu ajuda ao Frederico Peiró, que já era, na época, um grande divulgador da doutrina espírita. E ele chegou na fazenda Santa Maria e percebeu que lá esses fenômenos físicos aconteciam porque lá tinha muitos médiuns de efeitos físicos. E essa mediunidade desses médiuns estava deseducada.
Então, ele sugeriu que se reunisse, que fizesse ali um grupo de estudos para estudar a doutrina, para conseguir se instruir e também educar essa mediunidade. E assim foi feito. E assim, em 1900, foi fundado ali, na Fazenda Santa Maria, o Centro Espírita Fé e Amor. E a partir da educação mediúnica e do estudo, esses fenômenos físicos acabaram, né? Foram educados. Passaram-se os anos. Cidade pequena, né? Família católica. Então, isso tudo, quando esse centro espírita foi fundado nessa fazenda, onde tinham vários parentes de Eurípides, tio Senhor Mariano e alguns conhecidos também, isso era tido assim, tinha um incômodo na família sobre isso. Então, como assim? No Espiritismo, início do século XX, século passado, era tido como coisa do demônio, coisa de maluco, que os espíritas iam queimar no fogo do inferno. E imagina, Eurípides estava vendo a família dele toda e queimar no fogo do inferno. Então, toda vez que ele encontrava com o tio Senhor Mariano, que é um tio muito querido, ele tentava argumentar e demover essa ideia, né? Trazer de volta para o catolicismo o tio. Só que tio Senhor Mariano debatia com ele, mas assim, não tinha muita instrução, né? E ele era uma pessoa, era um erudito. Até que um dia, o tio Senhor Mariano foi até o centro da cidade comprar uns provimentos e dormiu na casa de Eurípides. Eurípides pensou, aí, hoje eu convenço ele a largar o espiritismo e voltar para o catolicismo. E foi assim, conversando, aí o tio Senhor Mariano chegou para ele e falou, olha, eu sou uma pessoa rude, eu não consigo argumentar com você. Eu não posso te dizer aquilo que você quer saber, mas toma esse livro aqui que talvez ele tire suas dúvidas. Era Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides, que adorava devorar livro, devorou esse livro Depois da Morte, de Leon Denis. E assim ele começou a tomar conhecimento da existência de fenômenos espíritas, das obras de Kardec, da codificação dos 5 livros. Então ele começou a estudar, a ler, primeiro para conseguir entender o que estava acontecendo. Então, como ele já começou a ver que espiritismo era coisa de Deus também, né? Que não era aquilo tudo que ele sempre ouviu dizer e pensava erroneamente, ele foi convidado para assistir uma reunião espírita na Fazenda Santa Maria. E ele foi pensando assim, com ele mesmo, que ele só se renderia ao espiritismo se João Evangelista o explicasse o Sermão da Montanha. Quem pode, pode. E João Evangelista, através de um médium analfabeto, mas que tinha a aptidão da psicofonia, por horas explicou para Barçanufo e para todos os presentes o Sermão do Monte. Eu chego a ficar arrepiada. E, claro, depois da explicação de João Evangelista, já não restava mais dúvida nenhuma. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças estavam totalmente explicadas. Ele estava encantado com o que viu, com o que ouviu, com o que sentiu. E ali ele se tornou espírita, se converteu. Dias depois, Eurípides volta para uma nova sessão. No centro, na Fazenda Santa Maria, no Centro Espírita Fé e Amor. E ele assiste uma nova sessão, aonde ele recebe uma mensagem de Vicente de Paulo. Deixa eu ler para vocês. Meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família voltar-se-á. Mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora a responsabilidade de seu espírito se ampliará ilimitadamente.
Diante de uma mensagem dessa, de Vicente de Paulo, ele não tinha mais como negar os fatos, né? Então abraçou totalmente a doutrina espírita, pesquisou cada vez mais, estudou para sanar todas as dúvidas, se tornar verdadeiro, um entendedor daquilo. Procurou o vigário da Igreja Matriz, onde ele prestava colaboração, e colocou à disposição o seu cargo de secretário dessa irmandade. Imagina, uma cidade pequena, Eurípides era uma pessoa extremamente conhecida, desde os 12 anos, envolvida em movimento de teatro, de jornal, dando aulas, eloquente, ajudava as pessoas. Isso criou um rebuliço na cidade e na família também, achando que ele estava ficando louco, que só podia ser loucura. E, claro, ele sofreu as consequências dessa sua escolha, né? Em 1905, ele funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade, desenvolvendo ali trabalhos não só doutrinários e de assistência social. Eurípides, ele continuou ensinando, né, as matérias, as disciplinas normais no colégio dele, no liceu, e incluiu o ensino do espiritismo. Aí a cidade já achou um pouco demais da conta, incluir o espiritismo no colégio. Isso criou mais uma revolta nas pessoas. E os pais dos alunos chegaram a oferecer até dinheiro para Eurípides, para ele tirar essa matéria da grade escolar. E ele se manteve intacto, continuou ali. O pai dele, inclusive, pediu que a mãe intercedesse, fosse até ele, pedisse para que ele desistisse disso tudo, desistisse do espiritismo, tirasse essa matéria espiritismo da grade escolar e que voltasse, claro, para o espiritismo, para o catolicismo. Eurípides, eloquente, conhecedor já da doutrina, conversou horas com a mãe. E depois dessa conversa longa, a mãe volta para o pai e fala que não só não conseguiu convencer o Eurípides, como ela também agora era uma espírita. E assim, mais uma. E essa posição de Eurípides de colocar o espiritismo dentro da grade escolar, isso foi fazendo com que os pais tirassem os alunos do colégio. Então, ele ficou numa situação muito delicada, muito difícil, estava muito perturbado, sem saber o que fazer. Então, teve uma hora que ele se concentrando, ele sentiu, ele percebeu a aproximação de um espírito, e de um espírito de luz. Mas ele, como já conhecia a doutrina, ele chegou e pensou, não pode ser um espírito de luz, porque eu estou tão perturbado que eu não posso estar atraindo um espírito de luz. Deve ser coisa da minha imaginação. Mas, como era realmente um espírito de luz e tinha que dar o recado para Eurípides, fez com que ele dormisse e, através do sonho, esse espírito passou a mensagem para Eurípides. E a mensagem era a seguinte: esse espírito estava orientando Eurípides a não fechar o Liceu Sacramentano, e sim transformá-lo no Colégio Allan Kardec, onde ele ensinaria as matérias normais, mas também a astronomia e o Evangelho de Jesus. Esse espírito de luz era a Mãe Maria. E ela ainda prometeu que protegeria a instituição com seu manto de amor. Nesse mesmo ano, de 1907, logo em seguida, ele recebe também a mensagem de Vicente de Paulo, dizendo que essa instituição, Colégio Allan Kardec, teria como base os ensinamentos do Cristo, que ele, Vicente de Paulo, seria o diretor espiritual do colégio e Eurípides, o diretor material desse colégio. Tanto o centro foi criado na Fazenda Santa Maria, Fé e Amor, o centro fundado pelo
por Eurípides Barçanufo em 1905 e o Colégio Allan Kardec existem até hoje. No final, se der, eu passo para vocês a imagem dos dias de hoje do colégio e dos centros espíritas dos dois, que existem até hoje. Então, essa atividade do colégio, então, em 1907, baseado em Mãe Maria, em Vicente de Paulo, se transforma o Liceu Sacramentano em Colégio Allan Kardec. E assim, desde então, ele, tirando o período da peste negra, né, ele começa, ele tem todos os alunos. Na época, ele tinha de 100 a 200 alunos, foi conhecido em todo o Brasil. As atividades pedagógicas, hoje em dia, foram transferidas para uma escola Eurípides Barçanufo, que foi fundada em 75 por Corina Novellino, a sobrinha neta biógrafa, e seu marido, Tomás Novellino, que foi um ex-aluno de Kardec. E aonde era o colégio, passou a ser o Grupo Espírita Esperança e Caridade, mas existem até hoje. E esse colégio, ele mantém as atividades com 300 crianças. As primeiras curas, né, de Eurípides. O primeiro caso aconteceu quando ele estava à noite e, de repente, ele perguntou pelo um tio: quem é Carlos? Aí o tio dele falou que Carlos era um leproso, que naquela época, né, os leprosos eram largados num canto, né, era tirados do meio social, eram colocados num canto. E ele estava com dificuldade. Então, o tio, seu Mariano, falou: amanhã a gente vai ver o que está acontecendo com o Carlos. E Eurípides falou: não, ele está precisando de ajuda agora. Reuniu remédios, mantimentos e levou para matar a fome e curar o Carlos. Então, quando ele chegou lá, ele deu um beijo na testa do Carlos e foi curado da lepra. Foi o primeiro caso de cura de Eurípides Barçanufo. Em seguida, a mãe dele, que já tinha se convertido ao espiritismo, então começou a entender também da doutrina, tanto ele quanto a mãe, e acabou entendendo que o que a mãe tinha, que os médicos não conseguiram diagnosticar, que eram desmaios e dito como visões, na verdade, era um espírito obsessor, que foi trabalhado, foi encaminhado o irmãozinho para um hospital espiritual e a mãe, dito pelo povo, foi curada. E, na verdade, não. Ela só tomou consciência, né, da situação dela e acabou praticando a caridade com esse irmãozinho que tanto precisava. A mediunidade de Eurípides, ela se deu assim de uma forma muito espontânea e multiforme. Isso só acontece com espíritos realmente especial, né? Espíritos especiais, né? Preparados para que venham com uma missão exatamente para cumprir. Ele tinha desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, era médium de efeitos físicos, passava receituário e, principalmente, a bicorporeidade e a cura. E isso ele foi exercendo por toda a sua vida. Vários fenômenos, né, ditos fenômenos, que a gente sabe que não é fenômeno, né? Isso é muito natural. Foram acontecendo, as pessoas vinham de outras cidades para serem atendidas por Eurípides, e ele atendia a todos. E, na verdade, quem atendia era Bezerra de Menezes, através de Eurípides. Então, se a pessoa tinha a condição, era merecimento da cura, era dada a cura. Se não tivesse merecimento da cura, pelo menos ele tinha o lenitivo da fé e da esperança renovada, porque sempre era atendida
Bezerra de Menezes, através de Eurípides, atendia um a um. E essa assistência se levou durante muito tempo. Em 1917, chegou na cidade um coronel Arantes, gravemente doente. E ele foi curado pelo espírito Bezerra de Menezes, também através de Eurípides Barçanufo. E isso foi, assim, notícia na cidade. E os interessados em combater o espiritismo, porque o espiritismo já estava tomando um certo corpo na cidade, entraram com um processo penal contra Eurípides pelo exercício ilegal da medicina, porque ele não era médico e estava exercendo a medicina, curando as pessoas, exercendo a medicina, quando, na verdade, era através de Bezerra de Menezes, mas foi a forma que eles acharam de atingir Eurípides. Mas não deu em nada, porque nenhum juiz da época, que já conhecia Eurípides, quis se pronunciar no caso. E Eurípides, a bicorporidade e o desdobramento são capacidades que ele tinha que são totalmente diferentes. No livro, vou ler também para vocês, A Vida Escreve pelo Espírito Hilário Silva, Psicografia de Chico. Ele nos fala, como Jesus: Senhor, por que choras? Choras pelos crentes do mundo? Jesus respondeu, não. O olhar, e respondeu com voz dulcíssima, não, meu filho, não sofro pelos descrentes, mas dos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho e não o praticam. Eurípides não soube descrever o que se passou. Foi como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, e acordou no corpo de carne. Então, esse era a bicorporeidade, esse era desdobramento de Eurípides. Ele, através do sono, o espírito ia encontrar com a espiritualidade, e ele teve com Jesus. E a bicorporeidade é diferente, é quando o médium se concentra, o espírito vai, se materializa visualmente para o outro. E ele também tinha essa capacidade. Fazia, inclusive, curas, né? Ele se concentrava e até a pessoa fazia cura, fez partos, inclusive, dessa forma, da bicorporeidade. E também ele recebia várias cartas de milhares de pessoas de todo o Brasil, trazendo sempre uma solicitação de enfermidades do corpo e do espírito. E Barçanufo, ele respondia a todas as cartas. Ele escrevia receitas com orientação do Dr. Bezerra de Menezes e também com apoio moral, de encorajamento, e diariamente eram enviados pelo correio para diversas cidades do Brasil, centenas de remédios manipulados na sua farmácia de homeopatia. Mas, apesar dessa dedicação toda que ele tinha com os pobres, com a caridade, prática da caridade, ele não foi muito bem compreendido pela Igreja Católica e foi muito perseguido. E a Igreja Católica promoveu uma campanha difamatória contra Eurípides Barçanufo. E ele simplesmente se defendia na coluna que ele tinha no jornal A Alavanca, onde ele debatia os temas, dizendo, e o título era Deus não é Jesus, Jesus não é Deus. E sempre contestando de uma forma inabalável. E diante disso tudo, já incomodado com isso, a Igreja Católica chamou Eurípides para um debate, para um duelo, na verdade, um duelo de ideias em praça pública, junto com o reverendo Feliciano Iaghi, que era também já conhecido pelas suas pregações, muito eloquente também, e assim Eurípides aceitou esse desafio em praça pública.
O reverendo começou ofendendo, xingando, desrespeitando o espiritismo, dizendo que era doutrina do demônio, que os adeptos iam queimar no fogo do inferno, que era para as penas eternas, e assim foi, mostrando muita intolerância religiosa, muita incompreensão. Na vez de Eurípides, ele começou iniciando com uma prece, pedindo paz, tranquilidade e luz a todos, e embasado por conhecimento, coisa que o padre não tinha, o reverendo não tinha, ele foi rebatendo item a item do reverendo, que o reverendo havia falado. E, ao final, o reverendo foi se encolhendo, né, pela insignificância de suas palavras, e Eurípides tomando conta da situação, e, ao final, ele percebendo a essência do reverendo, a alma dele, ele abraçou com muito carinho, com muito amor o reverendo, e isso tudo ficou muito marcado e virou história, né, na cidade de Sacramento. Em 1918, a gripe espanhola, ela assola o mundo, inclusive o Brasil. E Eurípides, como trabalhava com cura, ele trabalhou dobrado, ele não deixou de assistir os doentes de gripe, vitimados pela gripe espanhola. E acabou também se sendo vitimado pela gripe espanhola. E 1º de novembro de 1918, ele desencarna aos 38 anos. Mas antes, um pouquinho antes de desencarnar, ele ao lado da sua mãe, ele disse: se tiver que fechar a farmácia, feche, mas não o colégio. E ela cumpriu a promessa que fez ao filho, tanto que o colégio está aí até hoje. O enterro dele foi uma verdadeira romaria, né? E na época, vou ler para vocês também, teve uma nota do jornal sacramentano O Bora. Dizia: a vida de Eurípides Barçanufo é um fato de um tanto raro na história da humanidade. Compenetrado dos elevados sentimentos de caridade e amor ao próximo, só procurou fazer o bem, auxiliando sempre os mais necessitados. Esse vulto eminente, essa alma toda cheia de bondade, não teve ódio nem rancor de ninguém. A humildade foi um dos traços predominantes de seu caráter reto, sempre avesso aos gostos efêmeros da vida eterna. E Chico, né, uma psicografia de Chico Xavier, em 30 de 4 de 1950, ele próprio, Eurípides, passa por intermédio de Chico. A nossa marcha continua e, como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. As reencarnações, vou passar rapidamente pelas reencarnações de Eurípides, as mais conhecidas. Ele foi um essênio chamado Marcos. Na época, hebreus, né, fariseus, saduceus e essênios. Ele foi um essênio chamado Marcos. E os essênios, eles eram vegetarianos e acreditavam na cura pelas mãos e pelas ervas. Daí, essa ligação dele com a homeopatia. E ele foi, claro, se converteu ao cristianismo. Dizem, um dos poucos passagens que dizem de Cristo antes do seu messianato é que ele passou pelos essênios. E alguns se converteram, inclusive esse essênio Marcos, e foi condenado à fogueira pelo Sinédrio. Depois, numa outra encarnação, ele foi discípulo de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi discípulo de João Evangelista. Então, por isso que ele tinha na memória espiritual dele João Evangelista, ele conheceu João Evangelista. Por isso que quando ele queria a explicação das bem-aventuranças, ele evocou João Evangelista e João Evangelista veio. No livro Eurípides, O Homem e a Missão, Chico Xavier, ele escreve pelo Espírito Emmanuel, nos diz: nos tempos evangélicos, Eurípides foi educado por Inácio, pupilo de João,
que se tornara grande propagador da Boa Nova na Antioquia. Adolescente ainda, Eurípides substituíra o benfeitor na pregação na Palestina, onde manteve contato com João e onde fora martirizado. Então, por isso, ele podia chamar, e João Evangelista veio ao seu chamado, atendeu ao seu chamado. Mais tarde, ele vem como um escravo cristão, Rufo, que também, por não se recusar a reverenciar a deusa Cibele e se firmar cristão, também ele é vitimado. Ele é colocado preso em 2 potros, né? Em 2 potros, a família dele vendida, e assim ele morre dilacerado. Isso está no livro Ave Cristo, de Emmanuel e Chico Xavier. Mais tarde, em 1741, ele encarna como dito por Manuel Filomeno de Miranda, como filósofo Johann Lavater, que pregou também amor ao Cristo na época da Revolução Francesa e que era amigo de Pestalozzi. Por isso, também, essa memória espiritual, ele pega o embasamento de Pestalozzi, que foi mestre de Kardec, para trazer para o seu colégio Allan Kardec em Sacramento. Então, baseado nas experiências de Eurípides, né, na vida de Eurípides, tudo que ele passou, dos contatos que ele teve com esses grandes espíritos que até hoje nos fazem arrepiar, é que foi construído esse homem, esse espírito chegou até a gente, embasado nisso tudo, com todo esse conhecimento, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, e ele foi, pelo menos, nesse pedaço que a gente estudou, há 2000 anos sendo construído para poder chegar em Sacramento, uma cidade pequenininha de Minas Gerais, e se tornar esse grande espírita, com esse grande ensinamento que ele nos traz. Então, nós só temos a agradecer a encarnação dele aqui conosco e tudo que ele projetou e tudo que ele nos deixou. Eu agradeço a atenção de todos, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E nós agradecemos a você pelo carinho, pela explanação excelente que você fez. E se sinta convidada para voltar. Não depende de mim, mas se puder ajudar, eu ajudo. Tá bom. Nós vamos agora fazer a nossa irradiação. Vamos pedir a todos que se concentrem em Jesus, a fim de nós possamos ajudar a todos. Eu digo nós, a esses amigos espirituais que nos ajudam, porque na realidade nós somos extremamente significantes para ajudar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, te pedimos pela tua paz, pelo teu amor, para todos os povos do nosso planeta Terra. Que a tua luz ilumine os governantes, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial e pelo bem-estar dos seus povos, a fim de que haja mais progresso material, é claro, mas também que haja progresso moral e espiritual para todos. Que possamos conviver em paz, em harmonia, uns com os outros, havendo sempre a fraternidade, o amor e o perdão. Te pedimos que a vossa luz ilumine o nosso Brasil, ajudando os governantes a se entenderem e administrar de maneira que haja mais trabalho, mais emprego, mais saúde física, mais saúde moral e espiritual e muita paz e amor para todos. Te pedimos vossa bênção para todos os irmãos que se encontram nos hospitais, nas clínicas, casas de saúde, para aqueles irmãos que encontram nos presídios, nos hospitais, nos hospícios, para aqueles que dormem nas ruas, sem um lar, sem um abrigo, sem uma família. Que a tua paz, Senhor, esteja presente para todos,
levando o conforto, a consolação, de acordo com o merecimento de cada um. Te agradecemos, Senhor, hoje e sempre, por todas as bênçãos que têm sido doadas a todos nós que estamos vivendo aqui na Terra. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir ao nosso irmão João para fazer a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus de infinito amor e misericórdia, Criador de todo o universo, Jesus, nosso guia e modelo, Francisco de Paula, mentor da nossa querida congregação. Só temos a agradecer a esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esta noite de estudos, muito esclarecedor, por sinal, feito pela nossa irmã Luzia. Agradecemos também ao nosso mentor espiritual, esse grande amigo que nos acompanha a várias jornadas. E agradecemos também a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes, trabalhando incessantemente para aliviar o sofrimento daqueles enfermos acometidos das mais variadas doenças pelo mundo. Só temos a agradecer, muita gratidão. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, meu irmão. Assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, nossa reunião está encerrada.